Pai do Senhor, irmãos, amém? Eu queria falar de um assunto bem interessante hoje, deixar um estudo, na verdade, para nós. Ultimamente eu postei alguns estudos bem polêmicos para muitos, porque para quem tem humildade de entender o texto e aprender com o texto, isso não vai ser polêmico, isso não vai ser enigmático, isso vai ser fácil de entender, tá certo? Eu preparei um estudo hoje sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, que fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando eles estão sendo atormentados por aquela menina com espírito de pitonisa, que é um espírito maligno de adivinhação, e muitos pensam que quem estava perturbando era eles, como fala o versículo a seguir, por causa dos homens, que disseram que eles estavam perturbando aquela cidade com as doutrinas deles, tá certo? Atos 16, que vai dizer: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Apenas até aí. Se você quiser ter uma leitura maior do texto, você pode ler o texto completo. Você vai ver todo o trajeto deles e daquela jovem. Antes, eu quero falar aqui de que acredita-se que o autor do livro Atos dos Apóstolos estava com eles, como nós atribuímos a Lucas, pelo fato de vermos no título de Atos e no título do Evangelho de Lucas o mesmo direcionamento a Teófilo, que significa família de Deus. Porque o versículo vai falar: E aconteceu que, indo nós à oração, há uma linha de pensamento de que Lucas, como na verdade era o doutor, de que Paulo ele tinha um ferimento, que Paulo era doente, por isso que Lucas, o doutor, andava a todo momento do lado dele. Lucas também foi cooperador na obra do apóstolo Paulo, tá certo? Pronto, a respeito disso, eu preparei o estudo, vamos entrar no estudo. A jovem com espírito de pitonisa, que o espírito era um espírito maligno, como sabemos. Sabemos também que os dons que existem em pessoas não crentes, essas mágicas, como falam, esses espíritos, sabemos que são imitações do diabo a o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele é um imitador de Deus, não nas coisas boas, mas para bombardear a mente de muitos, que existem por aí, tá certo? São atribuídos esses dons a quando um espírito ele mora em um corpo já há muito tempo. Muitos deles desenvolvem dons dentro de quem ele está possuindo. No caso dessa menina, ele já estava há muito tempo dentro dessa menina, por isso concedeu a ela esses dons que são imitações do dom do Espírito Santo, quando na verdade esses dons são usados para a perdição do homem, quando o Espírito Santo para benefício da igreja, para alimento da igreja, servem para a igreja, tá certo? Muitos pensam que eles estavam pronto. Entrei em um assunto bem interessante. Muitos pensam que eles quem estavam perturbando aquela cidade. Essa era também o pensamento dos romanos. Atos 16, 20 vai falar: E apresentando-os
aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Perturbam a nossa cidade. Isso foi o que os judeus disseram. Mas veja bem quem estava perturbando quem. Atos capítulo 16, versículo 16, como vai falar, o texto ao qual acabamos de ler, vai falar de quem estava perturbando Paulo, Silas, e acredita-se que Lucas era aquela jovem. Aquela jovem, eles estavam indo a caminho da oração, ela saiu ao encontro, que tinha um espírito de adivinhação, dava grande lucro a seus senhores. Observe que aquela menina estava perturbando Paulo e Silas. Ela seguia Paulo, ela seguia Paulo, e quem estava com Paulo, dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Eu vou citar o versículo aqui, Atos 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tá certo? Quando estavam presos, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. O interessante, quando eu estava lendo aqui, é que a Bíblia vai falar de que e os outros presos escutavam. Com isso, veio uma exegese bíblica acerca do texto, a qual eu pensei que os presos estavam escutando o que eles nunca teriam escutado naquela situação. Eu, particularmente, acredito que eles nunca tenham escutado alguém estar preso, açoitado, amarrado em um tronco, orar e cantar louvores a Deus. Eu acredito que eles nunca tenham visto isso, e imagino agora a mente deles dizendo: o que está acontecendo com aqueles homens? Veja, aqui eu crio uma imaginação neste estudo. Crio uma imaginação nesse texto a respeito dos presos, ouvindo Paulo e Silas orando e cantando. Uns deviam estar se lamentando do que fizeram, outros arrependidos, outros com ódio, mas ouviram Paulo e Silas orar e cantar, fazer o que ninguém talvez nunca tenha feito. É que nem eu falei, alguns deviam estar ali presos, murmurando, arrependido, com ódio, maquinando mal em seu coração, mas escutaram Paulo e Silas louvando e cantando, orando a Deus. Aí a Bíblia fala que as prisões se abriram, as correntes elas se romperam, todos os presos foram soltos e o carcereiro salvo com toda a sua família. Isso tudo foi a prova de que Deus estava com eles dentro da prisão. Veja que aconteceu o que nunca tinha acontecido, porque teve homens que fizeram que talvez ninguém nunca tenha feito. Aconteceu o que nunca tinha acontecido, pelo fato de homens estarem dentro da prisão e fazer o que talvez ninguém nunca tenha feito. Aí aqui eu faço uma conclusão deste lido, do que acabamos de ler, que fala: quer ver o que ninguém nunca viu, quer crescer como ninguém nunca cresceu, quer ver libertação como ninguém nunca viu, quer ver Deus te honrar como nunca honrou ninguém. Tá aí o segredo: faça o que todo mundo não faz. Tá certo? Eu agradeço a todos por estarem vendo esse vídeo, e o conselho meu para você é: se quer ver algo acontecer na sua vida, faça o que ninguém faz. Se você quer ver libertação como nunca viu, salvação, Deus te levantando, você começar a pregar de uma forma como nunca pregou, cantar de uma forma como nunca pregou, faça o que ninguém nunca fez, que você vai ver o agir de Deus.
Aqueles homens fizeram o que ninguém nunca tinha feito dentro da prisão. E aconteceu, terremotos, corrente torou, foram soltos. Aconteceu o que nunca tinha acontecido. Tá certo? Este é o pequeno estudo que eu trago para nós nessa noite. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus, tá certo? Também peço a todos que deixem um like, que nos ajuda bastante. Vejam o vídeo até o final. Se possível, compartilhe. Se não quiser também, não tem problema, tá certo? Está aqui embaixo para deixar seu comentário, sua opinião, independente da minha, tá certo? Sendo crítica textual, o que for, tá certo? Estamos aqui para aprender humildemente de coração. Deus em Cristo te abençoe.